Se você começar a prestar atenção na sua leitura da Bíblia, você vai descobrir, talvez você fique surpreso com o fato de que muitas coisas que Deus diz na Bíblia não são sugestões. Como Ele é Deus e como Ele é Senhor, Ele dá ordem. Por isso que a Bíblia é chamada de mandamentos, os mandamentos do Senhor. A lei do Senhor, olha que coisa interessante, o Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então a palavra de Deus, ela é cura, ela é medicamento, ela é medicina para nós. O salmista diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Então a palavra de Deus é chamada de mandamentos. Deus é Senhor. E muitas vezes quando você lê a palavra de Deus, você vai se deparar com isso, com mandamentos. Por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando? Disse o Senhor Jesus para os seus discípulos. Então, muitas vezes nós somos assim, né? Nós nos chamamos com o nome dele, declaramos que somos servos dele, que somos cristãos, discípulos do Senhor Jesus, mas discípulos que não obedecem, que não conhecem, que não fazem o que o Senhor manda. Agora, uma coisa que nós sabemos é que os mandamentos do Senhor são bons, fazem bem, são para o nosso benefício. Deus é Pai. Eu também sou. Alguns aqui também são pais, outros mães. E todos nós tivemos aquela experiência, já tivemos aquela experiência de dar ordens para os nossos filhos. Não faça isso. Quando a gente fala para os nossos filhos assim, filho, filha, não faça isso. Pai, pode fazer isso? Não. Não faça isso. E às vezes a gente é firme. Quando a gente não é firme em colocar limite nos nossos filhos, em vez da gente ajudá-los, a gente atrapalha eles, sabia? Já é sabido que quando você deixa seu filho à vontade fazendo tudo, fazendo todas as coisas, em vez de você instruí-lo, você está trazendo prejuízo para ele, trazendo sofrimento, né? Você está semeando sofrimento que ele vai colher e certamente você também. Então, quando nós falamos para os nossos filhos, faz isso ou não faça isso, nós não fazemos aquilo por maldade, por crueldade, né, por perversidade, nós fazemos isso como cuidado. Quando nós damos mandamentos para os nossos filhos, nós que somos pais, nós estamos cuidando deles. Nem sempre os nossos filhos conseguem compreender por que nós estamos falando com eles. Não, você não pode ir nesse lugar. Você não pode fazer isso. Ou nós falamos com eles, faz isso. Nem sempre eles compreendem. Também só não me deixa fazer nada. Há uma tendência no nosso coração também, né? O nosso coração se inclina para a rebelião por causa da nossa natureza afetada pelo pecado. Então a semente da rebelião está dentro da gente. Quando a gente ouve uma ordem, um mandamento, isso não é só lá dentro da nossa casa, não. Aqui no quartel, uma vez eu vi um professor falando uma coisa que eu fiquei muito bravo com ele. Aí ele falou assim, os comandantes, eles acham que eles dão ordem e os soldados obedecem. Só eles que acham isso. Aí eu fiquei muito bravo naquela hora, né? O cara tem coragem de falar uma coisa dessa, né? Aí na prática, quando você vai para a rua, né? Vai trabalhar, comandar companhia, comandar batalhão, comandar região, você aprende que, infelizmente, acontece. Às vezes, muitas vezes você fala pro policial, faça isso. Ele responde, sim, senhor, mas não faz. Ele faz o que ele quer. Você vira as costas e fala assim, esse cara não sabe nada não, quem sabe somos nós estamos na rua, nós sabemos o que fazer. Então, isso essa semente da rebelião, né, da desobediência, ela está em nós. Por isso nós resistimos os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são bons.
A lei é boa, Paulo diz, a lei é boa. A lei é uma cerca que nos protege. Qual que é o objetivo da lei? É proteger. A lei é resultado do amor de Deus. Deus coloca uma cerca ao redor de nós e a lei nos protege. Todas as vezes que Deus nos dá um mandamento, Ele está cuidando de nós. E aí Deus deixou uma estrutura para nós termos uma família excelente. Todo mundo quer ter um lar. Muitas pessoas têm casa, às vezes até mansões, mas eles não têm um lar. Qual é a diferença da casa para um lar? É bastante diferente, né? Casa é edificação. O lar se faz dos relacionamentos, no envolvimento ali entre as pessoas que estão ali. Deus deixa a instrução a respeito do lar, mas a nossa mentalidade rebelde, a semente da desobediência que está em nós, não aceita a palavra de Deus. Jesus disse certa vez sobre isso, que veio alguém e plantou, semeou uma boa semente, que é a palavra de Deus. Mas de noite veio o inimigo e semeou o joio. Então tem muito joio no mundo, na igreja também, na minha casa também. Estou eu lá lutando para educar a minha filha, você acha que é só eu? Não. Tem muito joio lançado lá na mente dela, no coração dela. E às vezes, as pessoas que semeiam o joio são mais dedicadas e esforçadas do que eu. E às vezes eu quero educar a minha filha e ela resiste porque tem muita semente ruim lançada no coração dela no mundo. O mundo é terrível. E aí, a respeito especificamente desse assunto, existe muita confusão. Deus deixou uma estrutura para uma vida excelente. E talvez você vai até estranhar quando eu ler o texto que eu vou ler agora. Efésios capítulo 5, versículo 22. Você entendeu tudo que eu falei até agora? Você concorda comigo ou discorda? Concordam? Então vamos lá. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao próprio Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos mesmo membros do mesmo corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem um conselheiro cristão famoso, autor de muitos livros, que cuida de família, e eu tenho alguns livros dele, e ele diz assim:
Todas as vezes que você for aconselhar uma família, olhe essa estrutura. Essa é uma estrutura. Deus deixou uma estrutura para nós termos uma vida excelente, uma vida familiar excelente. Como que é essa estrutura? Resumidamente é assim: Cristo é o cabeça do homem. O homem ama Cristo, serve a Cristo, tem temor de Cristo, é governado por Jesus. Ama sua esposa como Cristo ama a igreja. Acho que toda mulher quer uma coisa dessa. Toda mulher quer um homem desse. E a mulher? A mulher seja submissa ao seu marido. Aos pais, não provoquem seus filhos a ira. E os filhos, obedeçam os seus pais. Aí ele diz assim que todas as vezes que ele vai aconselhar uma família, ele olha essa estrutura. O marido teme a Deus, ele obedece a Deus. A esposa, como que é o comportamento dela em relação ao marido? Hoje nós vivemos num tempo em que as mulheres, elas não querem ser parceiras, elas querem ser a chefe. Porque o joio foi lançado. A gente não tem muito tempo para falar sobre isso, né? Mas as mulheres, elas estão debaixo de muito ataque. E elas acham que estar do lado do marido como adjuntora, né? Aquela que está do lado, é pouco. Ela quer mandar. E todas as vezes que nós mudamos essa estrutura, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, os pais cabeça dos filhos, todas as vezes que nós mudamos essa estrutura, nós produzimos sofrimento. Isso é uma verdade. Pode observar uma casa, uma família desestruturada. Toda família desestruturada está fora desse padrão aqui. E nós não queremos esse padrão. Por que nós não queremos esse padrão? Porque a semente da rebeldia está em nós. Porque o joio foi lançado no nosso coração. Nós não queremos. Embora Deus deixou a instrução, o mandamento, para o nosso bem, nós resistimos. É claro que eu tenho que parar de falar agora que já são 7 horas, mas você pode refletir sobre tudo isso, é claro. Refletir sobre tudo, orar sobre tudo e avaliar como que é o seu modelo, como que é as relações na sua casa, na sua família. Aí você vê assim, nossa, essa família é uma bênção. Como que é? Nossa, essa família aqui é um caos. Os filhos rebeldes, não obedecem o pai, o marido não ama a esposa como Cristo amou a igreja. Confusão. Quer ter uma vida familiar excelente? A estrutura está aqui, a instrução está aqui. Aí você que sabe se você vai se rebelar ou se você vai aceitar o mandamento do Senhor. A palavra do Senhor é boa, o mandamento do Senhor é bom. Querido Espírito Santo de Deus, o Senhor que está nesse lugar, ajuda-nos, todos nós, a começar de mim. Ajuda-nos a compreender o Senhor, a sua palavra. O Senhor foi nos dado por Jesus Cristo para nos instruir, para nos ensinar, para confirmar a palavra, a instrução no nosso coração, para iluminar o nosso entendimento. Nós resistimos tanto, somos rebeldes, resistimos tanto à sua palavra, ao seu ensino. Mas nós te pedimos, especialmente eu te peço nesta manhã, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor tire de nós essa semente de rebeldia, de rebelião, de resistência à sua palavra. O Senhor nos ajude a ouvir a sua voz, a seguir a sua instrução, a considerar a sua palavra como o que ela é, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abençoe cada família, cada lar, Deus, que está aqui representado. Eu oro para que haja paz em cada casa, eu oro para que o Senhor seja o cabeça de cada família, porque se o Senhor for o cabeça de cada casa, certamente nós vamos experimentar paz, alegria, graça do Senhor na nossa vida.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E aquelas famílias, Deus, aqueles lares que têm enfrentado problemas, dificuldades, que o Senhor os ajude, que o Senhor os encaminhe, que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, sobre essas casas. Onde, Deus, o inimigo tem lançado joio, tem destruído, que o Senhor, ó Deus, o ponha para fora. Que o Senhor, Deus, abençoe, purifique e ajude. No nome de Jesus, nos ajude a encontrar o caminho, e o caminho é o Senhor. Nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Te pedimos por Jesus nosso Senhor, por Ele suplicamos, por Ele pedimos a sua bênção. Mais uma vez pedimos a bênção sobre esse hospital. Abençoe todas as pessoas que trabalham aqui, aquelas que estão aqui procurando alívio para suas dores. Que o Senhor abençoe, visite, espalhe nesse lugar, nessa manhã, uma unção especial para a cura. Que a bênção do Senhor esteja aqui. Deus, nos ajude, sozinhos não conseguimos. Põe a sua mão sobre nós e nos abençoe. Nós te pedimos e já te agradecemos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por Ele te pedimos e agradecemos. E eu te abençoo com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que na sua casa haja paz, que a palavra de Deus encontre espaço no seu coração e produza fruto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz